Bom, hoje a gente vai falar sobre a parte de interpretação matemática através de equações e a parte gráfica do MRUV. A gente já viu na aula passada que a característica de um objeto que está em MRUV é que ele tem aceleração. Essa aceleração é diferente de zero, né? É não nula. E esse movimento ele pode ser do tipo acelerado ou retardado. Quando é acelerado? Quando eu tenho a aceleração e a velocidade positivas ou a aceleração e a velocidade negativas. E quando que ele é retardado? Quando a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, ou quando a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, quando elas têm sinais contrários. Falando sobre a parte matemática de MRUV, a gente pode definir aí a equação chamada de função horária da velocidade, que ela vai depender da aceleração e do tempo, né? Como essa velocidade vai variar com o passar do tempo, a gente tem uma equação que funciona como uma ferramenta para facilitar essa medida de velocidade do móvel ou do objeto que está em movimento em qualquer instante de tempo. E ela é definida como essa equação que vocês estão vendo aí na tela. V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Esse sinal positivo aqui, ele vai depender se o movimento é acelerado ou retardado, tá? Se o movimento for retardado, a gente vai ter um sinal negativo apresentado nessa equação. Então, o V nessa equação é a nossa velocidade. O V0 é a velocidade inicial, a velocidade de partida do objeto. A é a aceleração e T é o instante de tempo, tá? Como a gente pode ver, essa equação aqui da velocidade para o MRV é uma equação de primeiro grau. A nossa variável independente, que é o tempo, está elevada a 1. Então, a gente já espera que o gráfico dessa função seja uma linha reta. E num plano cartesiano, onde no eixo vertical a gente tem valores de velocidade, no eixo horizontal a gente tem valores de tempo, a gente pode ter uma linha reta crescente quando a gente estiver falando de um movimento do tipo acelerado, ou uma linha reta decrescente quando a gente estiver falando de um movimento retardado. Então, aqui a gente está apresentando para vocês o gráfico num plano cartesiano V por T de um movimento acelerado. Então, eu tenho uma reta com inclinação positiva, ou seja, a minha aceleração é positiva e a minha velocidade inicial também é positiva, e essa função vai ser uma função do tipo crescente. E aqui eu tenho representado o gráfico de um movimento que é retardado, ou seja, a minha aceleração é negativa e a minha velocidade inicial é positiva. Ou o contrário, né? Aí a gente vai ter um gráfico desse tipo, um gráfico de uma função decrescente, tá? Ou seja, a reta tem uma inclinação negativa. Também podemos escrever uma equação para a posição do objeto, né? Essa equação é conhecida como função horária da posição e ela serve como uma ferramenta para descobrir qual é a posição que o objeto vai estar em um determinado instante de tempo. Ela é escrita como S, que é a posição, S0, que é igual, né, a S0, que é a posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração dividida por 2, vezes o tempo ao quadrado. Então, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais A dividido por 2 vezes T ao quadrado. Olhando para essa equação, de uma forma geral, a gente já vê que é uma equação de segundo grau, porque a nossa variável independente ela está elevada ao grau 2. A gente também percebe que ela é bem parecida com uma equação lá da matemática, que vocês conhecem. A gente tem aqui que a posição inicial é a variável que não está acompanhada de tempo. A velocidade inicial é a variável que está acompanhada do tempo elevado a 1. E a aceleração dividida por 2 é a variável que está acompanhada do tempo elevado a 2. Se é uma equação de segundo grau, eu já espero que o gráfico dessa equação seja uma parábola, né? Essa parábola pode ter concavidade para cima, concavidade positiva,
ou concavidade negativa, concavidade para baixo. Quando que essa parábola vai ter concavidade para cima? Quando a gente estiver falando de um movimento do tipo acelerado. Quando que ela vai ter a concavidade virada para baixo, né? Quando a gente estiver falando de um movimento retardado. Então, eu posso ter tanto este gráfico quanto este gráfico daqui, tá? Concavidade positiva, movimento acelerado, significa que a aceleração é positiva e a posição inicial também é positiva, maior que zero, ambas, né? Concavidade negativa é quando a minha aceleração é negativa e a minha posição é positiva, tá? Aceleração menor que zero e posição inicial maior que zero. No próximo vídeo, a gente vai resolver aí o exemplo 11, que é mais voltado para a construção gráfica e obtenção da equação da velocidade, tá? Tanto o gráfico de velocidade como a função horária da velocidade. E o exemplo 2, ele é mais voltado para a construção gráfica da equação da posição e obtenção dessa equação da posição. Por hoje é só. Tchau!